Era uma noite morna e estrelada na grande família, daquelas em que o ar parece carregar o peso de conversas não ditas. A sala de estar, palco de tantos desencontros e celebrações, parecia pequena demais para a tensão que pairava entre os presentes. Gina e Bebel, cujas vidas raramente se cruzavam em desavenças, estavam ali, frente a frente, imersas em um conflito nascido das entranhas da rede mundial de computadores. Seu Elinor, com sua paciência costumeira, tentava orquestrar a paz, mas o ambiente já estava saturado. A discussão sobre o tal relacionamento sério de Tuco, destrinchada em comentários que transbordaram a tela do computador para a realidade crua da mesa de jantar, revelou as fragilidades de cada um. Agostinho Carrara, sempre pronto a defender sua honra, gesticulava com veemência, enquanto tentava, em vão, esconder as dificuldades financeiras que o empurravam para aquele labirinto de mal-entendidos. O soufflé, preparado com tanto esmero por Nenê, esfriava enquanto as vozes subiam. A internet, aquela nova entidade que a todos conectava e a todos separava, transformara a casa em um espelho distorcido. Linneu, o patriarca que acreditava na retidão e na lógica, via-se tragado por um vício que ele mesmo não sabia definir. Ele, que sempre prezou pela sobriedade, agora se encontrava preso entre o dever de fiscalizar e a curiosidade insaciável de um mundo virtual que, paradoxalmente, parecia mais real do que os próprios problemas familiares. Mendonça, com sua astúcia peculiar, servia de contraponto, ora empurrando Linneu para o precipício das redes sociais, ora tirando proveito das confusões alheias. Ele, o amigo das horas certas e incertas, manipulava senhas e perfis com a facilidade de quem conhece os atalhos da alma humana. Mas foi na figura de Luciula, aquela entidade digital criada pela imaginação de Nenê para testar a fidelidade de seu companheiro, que a trama atingiu seu ápice. A ironia era palpável. Enquanto tentavam entender quem era o culpado pelo ruído na comunicação familiar, todos, de certa forma, eram cúmplices. O laptop, símbolo de modernidade e discórdia, passava de mão em mão, carregando segredos e esperanças. A promessa de reconciliação, selada com pedidos de desculpas sinceros e um jantar partilhado, parecia frágil, quase etérea, diante da facilidade com que um simples clique poderia desfazer tudo. Linneu olhava para a tela do computador, não mais como um instrumento de trabalho, mas como um abismo que devolvia a sua própria imagem. Ele entendia, enfim, que o equilíbrio entre o mundo conectado e a vida familiar era uma linha tênue, facilmente rompida pela vaidade e pela falta de diálogo direto. O soufflé, finalmente, era servido, mas o gosto era de aprendizado. As desculpas trocadas entre Bebel, Tuco, Gina e Agostinho não apagavam o passado, mas construíam uma ponte para o futuro. A maturidade, elemento raro naquelas discussões acaloradas, mostrava sua face no momento em que cada um aceitava sua parte no erro. Agostinho, embora relutante em admitir seus fracassos, encontrava na aceitação da ajuda de Tuco uma forma de aliviar o peso que carregava nas costas. A noite avançava e os sussurros na sala de estar misturavam-se ao silêncio da noite carioca. Nenê, observando o marido, percebia que o homem que ela amava não era feito apenas de certezas e fiscalizações, mas de dúvidas e anseios, assim como qualquer outro. O episódio da Luciula, embora causasse um desconforto momentâneo, servira para purificar as intenções e reafirmar o compromisso que os unia, para além dos pixels e dos perfis virtuais. No final das contas, o que restava era a certeza de que a família, com todas as suas idiosincrasias e ruídos, era o único porto seguro. O mundo virtual podia oferecer 1000 amigos, mas nenhum deles sentava à mesa para dividir um jantar, reclamar da vida, ou oferecer um ombro amigo nos momentos de incerteza. Linneu, ao desligar o computador naquela noite, sentiu uma leveza que há muito tempo não experimentava. Ele compreendia que, por mais atraente que fosse o mundo lá fora, a vida real, com todos os seus desafios e imperfeições, era onde ele verdadeiramente pertencia. As lições aprendidas naquele dia, em meio a discussões e teclados, ecoariam por muito tempo. O valor da verdade, da transparência e do respeito mútuo não dependia de uma conexão de internet, mas da capacidade humana de olhar para o outro e reconhecer-se nele. A grande família, embora marcada pelas trapalhadas de Agostinho e pelas manias de seus membros, permanecia unida, um pequeno universo onde o amor, apesar de todos os ruídos, ainda encontrava uma maneira de se fazer ouvir. E assim, no sossego da madrugada, a paz, ainda que frágil, voltava a reinar no coração daquele lar, pronto para o amanhã que, certamente, traria novos desafios, mas também novas oportunidades de conviver e amar. O tempo passava e cada conversa era uma oportunidade de crescimento. A casa da família, outrora palco de tantas discordâncias, tornava-se agora um espaço de reflexão.
Tuco, mais maduro em suas escolhas, percebia que a vida acadêmica e os relacionamentos exigiam mais do que apenas presença digital, exigiam entrega e compromisso. Gina, por sua vez, compreendia que a comunicação, quando despida de preconceitos e egos, tornava-se uma ferramenta de união e não de separação. A rotina de Linneu, antes presa ao rigor das normas, passava a comportar pequenos prazeres e descobertas. Ele aprendera a lidar com o computador, sim, mas aprendera também a fechá-lo quando a família exigia atenção. O equilíbrio que tanto buscara encontrava-o não em fórmulas matemáticas ou relatórios complexos, mas no simples ato de sentar-se à mesa com seus entes queridos, sem a urgência das notificações ou a pressão do mundo exterior. Agostinho Carrara, com sua verve e espírito de sobrevivência, continuava a ser o mesmo homem de sempre, mas agora carregava uma nova consciência sobre a importância da honestidade, tanto consigo mesmo quanto com a sua amada Bebel. Bebel, por sua vez, aprendia a valorizar os pequenos gestos de carinho e a suportar, com mais paciência, as peculiaridades de um marido que, a despeito de seus erros, lutava incansavelmente pelo bem-estar da família. Nenê, o coração pulsante da casa, via com satisfação o amadurecimento de todos. Ela, que sempre fora o esteio da família, entendia que o seu papel ia além de cuidar dos afazeres domésticos, tratava-se de cultivar o ambiente necessário para que o amor e a compreensão florescessem. Ela sorria ao ver que, apesar dos tropeços, a harmonia era possível. E assim, cada um ao seu modo, os membros da família seguiam seus caminhos, mas nunca sozinhos. Eles traziam consigo a marca das experiências compartilhadas e a certeza de que, não importava o quanto a vida fosse complexa, ou quanto a tecnologia tentasse mudar a forma como se relacionavam, a essência do afeto humano permanecia inalterada. A vida, em sua simplicidade e grandiosidade, continuava a oferecer novas histórias para serem contadas, novos dramas para serem superados e, acima de tudo, novas oportunidades para serem vividas com plenitude e alegria, em meio àqueles que, apesar de tudo, chamamos de nossa família. A luz da lua entrava pela janela, iluminando o silêncio da casa, onde apenas a respiração ritmada daqueles que descansavam quebrava o compasso da noite. No dia seguinte, uma nova rotina se iniciaria, com novos desafios, mas a base, aquela estrutura sólida construída sobre o perdão e o amor, permaneceria intacta, pronta para enfrentar o que viesse a seguir. E, no fundo, era isso que realmente importava. A vida, com suas nuances e suas lições, seguia o seu curso, e cada um estava preparado, à sua maneira, para abraçar o futuro com a mesma força e determinação que sempre os caracterizou. A história, portanto, não terminava ali, ela apenas tomava um novo fôlego, pronta para ser escrita dia após dia, com a mesma dedicação e o mesmo carinho que cada um dedicava a essa, que é a maior das aventuras, a convivência em família. E em cada canto daquela casa podia-se sentir a presença de valores que transcendiam as épocas, a resiliência de quem enfrenta as dificuldades sem perder o bom humor, a esperança de quem acredita em um amanhã melhor e, sobretudo, o amor que, como um fio invisível, mantinha todos conectados. Muito além de qualquer rede social. Era uma lição silenciosa, mas poderosa, que se repetia a cada novo amanhecer, fortalecendo os laços e reafirmando, a cada passo, que o verdadeiro significado de ser uma família não está na ausência de problemas, mas na capacidade de superá-los juntos com paciência. Compreensão e um sorriso no rosto, sempre dispostos a aprender uns com os outros, num constante movimento de evolução. O encerramento de mais um dia não significava apenas o fim de uma série de eventos, mas a consolidação de uma jornada de aprendizado. Linneu, Nenê, Bebel, Tuco, Agostinho e Gina, cada qual com seu papel, cada qual com sua história, compunham um mosaico vibrante de sentimentos e atitudes que, ao se entrelaçarem, formavam a tapeçaria da vida real. Uma vida que, mesmo sem as facilidades da ficção, possuía uma beleza única, feita de momentos pequenos, de gestos simples e de uma imensa capacidade de continuar acreditando que o amor, no final, sempre encontra o seu caminho de volta para casa. Portanto, ao fecharem os olhos para o descanso, todos levavam consigo a paz de quem tinha feito o seu melhor, a satisfação de quem tinha superado obstáculos e a esperança de quem sabia que, apesar de todos os ruídos, a harmonia ainda era possível. O mundo lá fora podia continuar girando freneticamente, com suas exigências e seus desafios, mas ali, dentro daquelas paredes, o que prevalecia era a certeza de um porto seguro, onde cada um era aceito em sua essência, com todos os seus defeitos e virtudes, formando um todo coeso e forte. Pronto para enfrentar qualquer tempestade que o futuro pudesse trazer, sempre juntos, sempre unidos, sempre uma família. E assim, enquanto o dia se transformava em lembrança, uma nova esperança nascia, pronta para florescer com o raiar do sol.
Pois a vida é, acima de tudo, um constante renovar, uma oportunidade sem fim de sermos melhores, de amarmos mais e de construirmos, tijolo a tijolo, um lugar onde todos possam se sentir acolhidos, respeitados e, sobretudo, amados. Essa, afinal, é a grande lição que cada dia nos traz, um presente que recebemos ao acordar e que, ao deitar, temos o dever de transformar em gratidão por tudo o que vivemos, por tudo o que aprendemos e, principalmente, pelas pessoas que caminham ao nosso lado, tornando a jornada mais leve, mais doce e profundamente mais significativa. Dessa forma, o ciclo da vida continuava com todas as suas surpresas e desafios, mas sempre carregado de um sentido maior, uma bússola interna que nos guiava através das incertezas e nos apontava, com clareza, a direção a seguir. E seguindo essa bússola, a família, como um só corpo, seguia em frente, firme em seus propósitos e confiante em suas escolhas, sabendo que, não importava o quanto o caminho fosse longo ou sinuoso, eles estariam sempre lá, uns para os outros, como um testemunho vivo de que, quando existe amor e compreensão, qualquer obstáculo pode ser transformado em degrau, qualquer dificuldade pode ser superada e qualquer dia pode se tornar uma oportunidade inesquecível de ser feliz. O desfecho desse episódio de suas vidas não era apenas uma conclusão, mas um novo ponto de partida. Cada um deles, ao seu próprio modo, levava consigo as cicatrizes das brigas passadas, mas também a sabedoria adquirida com a resolução delas. E era essa sabedoria, essa maturidade conquistada a duras penas, que os tornava pessoas mais preparadas para o futuro.